Olá, tudo bem? Hoje eu estou aqui para falar a respeito de resistência. Eu falo muito aqui, nos vídeos, de toda a resistência que nós temos contra o nosso processo do despertar. A resistência que nós temos às pessoas, resistência que nós temos às mudanças, a resistência que nós temos, perante o mistério, o desconhecido. E aí hoje eu queria falar a respeito da resistência, mas por um outro ângulo, por um outro lado. Então, primeiro isso de que nós temos como que eu posso dizer? Essa resistência natural à mudança, porque nós temos medo de tudo que muda, né? O nosso falso senso de segurança vem da gente criar uma rotina onde tudo é planejado e onde tudo acontece de acordo com o planejado, né? Então, é por isso que tudo que nos tira do planejamento, dessa falsa noção de segurança de que eu estou no controle, E veja, eu acredito estar no controle das circunstâncias externas, E no fundo eu só tenho controle do que está acontecendo aqui dentro de mim. Mas eu queria falar a respeito de uma outra coisa, porque é importante a gente conseguir saber discernir e não ficar com a falsa impressão de que não ser resistente significa aceitar toda e qualquer situação, assim, rindo, ai que maravilha, nossa, bati meu carro, meu cachorro morreu, que maravilhoso, eu entendo, nossa, é um mistério, E eu não estou dizendo isso, eu digo que eu posso sim, por exemplo, sofrer pela perda de alguém, ou de repente até ficar irritado aí com o meu acidente de carro, Mas o que eu quero dizer com isso é que eu não me caso com esse pensamento. Eu não acredito nesse pensamento e eu não faço com que esse pensamento se torne quem eu sou. Então essa desidentificação, no sentido de que eu tenho a visão panorâmica do maior e eu não fico nesse eu menor que está na falta do carro que de repente agora está quebrado, ou na falta daquela pessoa, ou até animal de estimação querido que se foi. E aí também, por outro lado, na questão da resistência, eu queria trazer um outro aspecto, porque às vezes, por exemplo, a gente sabe que uma situação é uma roubada, sei lá, de repente passar numa rua que é super escura, sem movimento, sozinha, carregando o celular e tal, e tudo isso. E de repente eu falo, não, mas nossa, não posso agir com medo, eu tenho que escancarar todas as portas da minha casa, porque nada vai me acontecer. Então a gente não precisa ser ingênuo nesse sentido e não interpretar essa cautela, esse cuidado como sendo resistência. Ou até mesmo, de repente, tem aqueles convites que a gente recebe que a gente lá no fundinho, a gente não sente muita vontade de ir, não está em ressonância com aquilo que está sendo proposto, mas aí a gente acha que precisa aceitar todos os convites, porque afinal de contas nós estamos nos abrindo para o amor. E no fundo, a gente precisa confiar nessa vozinha que de repente fala, não, isso aí não, Porque às vezes não é a resistência, mas sim uma sabedoria, um conhecimento profundo, talvez de outra dimensão, de outros níveis, que você de repente acessa e você sabe lá no fundinho que é isso, que de repente eu não vou lá. Então, fazer esse contraponto, entre o que é resistência e o que é essa voz da intuição dizendo que talvez eu não precise mais dessa lição, E a gente pode também ouvir essa voz e não rotular como sendo resistência, como sendo, puxa, eu de novo resisti, não estou fazendo tal coisa. A gente pode também, respeitar a nós mesmos nesse sentido. Então eu só queria trazer aí essa reflexão para que você de repente não fique com a falsa impressão de que você tem que aceitar tudo que se apresenta, aceitar todos os convites, ir para todos os lugares, mesmo quando uma vozinha lá dentro de você diz para você
de repente não ir. A gente aceitar tudo que se apresenta não significa se colocar, né? Colocar o nosso corpo físico em risco, por exemplo, ou de repente estar num lugar onde eu não gostaria de estar e estar ali me sentindo super mal porque eu acho que eu preciso ser todo abraçar tudo que aparece. E de repente eu posso ser honesto comigo mesmo e entender, compreender que naquele momento, de repente eu não quero participar de um determinado evento social e que isso não significa que eu estou resistente às pessoas, mas isso significa também, de repente, que dentro do meu próprio processo, talvez eu precise de um tempo para me recolher, para estar comigo mesma, para fazer um balanço de tudo que acontece na minha vida. Então, para que eu também não automaticamente rotule todo sentimento de desconforto como sendo uma resistência ou negação. Muitas vezes pode ser uma voz sábia que está me dizendo para eu respeitar os meus próprios limites e os meus próprios ainda, né, gostar ou desgostar enquanto eles ainda se manifestam. É isso, gente. Super, super obrigada pela atenção e namastê.